Exatas, bem-vindo barra vinda, como diria meu querido Humberto. Meu nome é Bruno, eu sou do canal Papo de Vestibular no YouTube, onde eu também falo sobre dicas de vestibular, e hoje eu estou invadindo aqui o canal do Humberto. Eu preciso falar até rápido antes que ele me descobre aqui, e eu vou trazer uma dica para vocês do canal Exatas muito legal, que é 3 passos para como você conseguir ler melhor textos críticos, textos filosóficos, sociológicos. Sabe aquele texto que é bem difícil de ler? Ou mesmo aqueles textos do Enem que a gente lê 2, 3, 4 vezes e às vezes não entende bolhufas do que o texto está falando? Então vamos lá, pessoal. A primeira dica do vídeo de hoje é para a gente conseguir ler melhor textos críticos, textos difíceis. Então a primeira dica é não desanimar logo no começo do texto, porque a gente tende a fazer isso, né? A gente começa a ler um texto, a gente não consegue entender nada de que o autor está falando, entende muito pouco, e logo então a gente já para e já vai para outro texto, ou já para de fazer essa leitura. Esse é um erro muito crasso, porque, gente, é natural, a leitura é algo processual. A gente não tem, vamos dizer assim, uma leitura básica e já passa logo em seguida para uma leitura avançada. É igual quando a gente está aprendendo uma outra língua, o inglês, por exemplo. A gente não consegue já ler um texto difícil logo de cara. A gente vai treinando, pegando textos um pouco mais difíceis, não desistindo logo no começo, e processualmente, gradualmente, a gente começa a ler textos mais complexos. Então essa já é a primeira dica. Não desanima logo de cara. Não, no primeiro parágrafo, quando você não está entendendo mais nada, você já deixa aquele texto de lado. Tenta continuar lendo aquele texto, porque na primeira vez que você tentar, você vai conseguir entender 20, 30% do texto. No segundo texto que você pegar para ler filosófico, um texto mais crítico, você já vai entender um pouco mais, 35, 40, 45% do texto. E com o tempo você vai perceber que você já vai estar entendendo praticamente tudo aquilo que o autor conseguiu passar. Então a primeira dica é: não desista logo de cara. Não ache que você é uma pessoa que tem um desenvolvimento cognitivo menor do que os seus concorrentes, do que as outras pessoas. Todo mundo consegue entender um texto mais crítico, filosófico. Basta você se acostumar com aquele tipo de leitura e não desistir logo no começo. Então essa é a nossa primeira dica. E a segunda... Eu sempre esqueço, né? E a segunda dica para você conseguir interpretar um texto difícil de uma maneira melhor é você saber o que você vai tirar do texto. Essa dica eu peguei do meu amigo do canal Rafael Rosa Concursos, que ele fala exatamente o seguinte: antes de você começar a ler um texto, você precisa ter um foco, ou seja, você precisa saber exatamente o que você quer extrair daquele texto. Então, uma atividade legal que você pode fazer antes de começar a ler um determinado texto é escrever algumas perguntas num caderno, numa folha de papel, algumas perguntas do que você quer extrair daquele texto. Quando você coloca essas perguntas antes de começar a ler o texto, sobre o que você quer extrair dele, a sua leitura ela é muito mais focalizada. E aí quando você consegue encontrar essas informações, você vai lá e preenche a resposta daquela pergunta. Então você vai com a sua cabeça, o seu olhar, a sua leitura muito mais focalizada no que você quer extrair daquele texto. Isso vai te facilitar a interpretar e entender aquele texto muito mais fácil, muito melhor. Por isso que uma das grandes dicas para quando você estiver no Enem, por exemplo, ou em algum vestibular, antes de você começar a ler o texto da pergunta, é você ler o enunciado, ou seja, o que a pergunta está te pedindo. Então primeiro você lê o enunciado, para depois você já ir para o texto sabendo exatamente o que você tem que achar de informação naquele texto. Então isso te ajuda muito na hora da leitura e te facilita, e você ganha muito tempo com isso na hora de fazer o seu vestibular. E a terceira e última dica desse vídeo, pessoal, é o seguinte: quando você pega um texto muito truncado, muito difícil, você realmente não está entendendo nada, mas você precisa entender aquele texto para algum trabalho acadêmico, para alguma prova, é o seguinte: pegue algum outro texto, alguma outra crítica que está falando exatamente sobre aquele texto principal que você precisa aprender, precisa estudar, tá? Porque você vai pegar um segundo ponto de vista, alguém que já leu esse texto que é muito difícil e fez um comentário, teceu um comentário sobre esse texto. Então, quando você voltar para o seu texto principal, a sua interpretação já vai ser guiada, ou seja, facilitada por alguém que já interpretou aquele texto, que já leu e já, vamos dizer assim, mastigou aquelas informações mais difíceis para você. E aí você vai ter mais facilidade para entender aquele texto filosófico, aquele texto crítico, sociológico, enfim, que você precisa ler para alguma questão sua, algum trabalho acadêmico. Uma outra dica dentro desse tópico de você fazer leituras complementares
sobre o texto principal que você tem que ler, é às vezes você fazer leitura sobre o próprio autor. Entender, por exemplo, qual que é o contexto daquele autor. Por exemplo, às vezes eu nasci na França, no século XVIII, como que era a educação na França do século XVIII? Qual que é o contexto histórico que aquele autor está produzindo aquele texto? Isso é muito importante. Então, estudar sobre a formação do autor. Ele é o quê? Um engenheiro, um sociológico, um filósofo, sei lá, entender um pouco a formação daquele autor, o contexto histórico que ele está escrevendo. Isso tudo é importante e vai guiar melhor também a sua leitura sobre o texto daquele determinado autor e vai facilitar também a entender os conceitos que aquele autor está usando. Então, pessoal do canal Exatas Exatas, recapitulando o vídeo de hoje de como você conseguir ler melhor textos críticos, filosóficos, sociológicos ou até mesmo os textos do Enem. Primeira dica é: não desista logo de cara, tá? Você vai aprender gradualmente, então continue lendo outros tipos de textos da mesma forma, do mesmo gênero, que cada vez que você ler um novo texto, você vai entender uma porcentagem maior daquele texto mais difícil. A segunda dica é: saiba o que você vai extrair daquele texto. Faça perguntas, anotações sobre o que você quer tirar daquele texto que você vai começar a ler. E a terceira dica para finalizar esse vídeo é: leia textos complementares daquele principal que você vai ler, ou seja, leia críticas, leia a formação daquele autor, qual o contexto histórico que foi escrito aquele texto. Isso vai te ajudar a interpretar os conceitos que aquele autor traz e entender por que aquele autor está falando daquela forma naquele texto.